Boa noite, que Deus abençoe a todos. Nós vamos orar então para nós iniciarmos. Enquanto isso, as pessoas elas vão chegando, tá? Senhor, nós te louvamos por esse dia que o Senhor nos concedeu e queremos te agradecer, ó Pai amado, por essa noite, pela oportunidade de podermos nos reunir, embora que à distância, para estarmos meditando na Tua Palavra, que a Tua Palavra possa edificar as nossas vidas, fortalecer a nossa fé, que a Tua Palavra possa falar profundamente aos nossos corações, que através da Tua Palavra nós possamos encontrar o alimento necessário para as nossas vidas, o sustento para a nossa alma, o fortalecimento de que nós realmente necessitamos. Abençoa os irmãos que já estão aqui presentes e aqueles que estiverem chegando, que o Senhor esteja abençoando também e que o Senhor venha nos falar profundamente através da Tua Palavra, pelo Teu Santo Espírito. Derrama graça e paz sobre as nossas vidas. Nós assim te oramos, agradecidos em nome de Jesus. Amém. Se você tiver com sua Bíblia aí à mão, abra no capítulo 10 do livro do profeta Daniel. Nós vamos estar fazendo uma reflexão, sobre esse capítulo. Ele tem como título aqui a visão de Daniel no rio Tigre. Eu vou começar a ler aqui. No terceiro ano de Ciro, rei da Pérsia, foi revelada uma palavra a Daniel, cujo nome é Beltesazar. A palavra era verdadeira e envolvia grande conflito. Ele entendeu a palavra e teve a inteligência da visão. Naqueles dias, eu, Daniel, pranteei durante 3 semanas. Manjar desejável não comi, nem carne, nem vinho entraram na minha boca. Nem me ungi com óleo algum, até que passaram as 3 semanas inteiras. No dia 24 do primeiro mês, estando eu à borda do rio Tigre, levantei os olhos e olhei, e eis um homem vestido de linho cujos ombros estavam cingidos de ouro puro de Ufaz. O seu corpo era como berilo, o seu rosto como relâmpago, os seus olhos como tochas de fogo, e seus braços e os seus pés brilhavam como bronze polido. E a voz das suas palavras eram como o estrondo de muita gente. Só eu, Daniel, tive aquela visão. Os homens que estavam comigo nada viram, não obstante caiu sobre eles grande temor, e fugiram e se esconderam. Fiquei, pois, eu só e contemplei esta grande visão, e não restou força em mim. O meu rosto mudou de cor e se desfigurou, e não retive força alguma. Contudo, ouvi a voz das suas palavras, e ouvindo-a caí sem sentidos, rosto em terra. Eis que certa mão me tocou, sacudiu-me, e me pôs sobre os meus joelhos e as palmas das minhas mãos. Ele me disse: Daniel, homem muito amado, está atento às palavras que vou te dizer. Levanta-te sobre os pés, porque eis que te sou enviado. Ao falar ele comigo esta palavra, eu me pus em pé tremendo. Então me disse: Não temas, Daniel, porque desde o primeiro dia em que aplicaste o coração a compreender e a humilhar-te perante o teu Deus, foram ouvidas as tuas palavras. E por causa das tuas palavras é que eu vim.
Mas o príncipe do reino da Pérsia me resistiu por 21 dias. Porém Miguel, um dos primeiros príncipes, veio para ajudar-me, e eu obtive vitória sobre os reis da Pérsia. Agora vim para fazer-te entender o que há de suceder ao teu povo nos últimos dias, porque a visão se refere a dias ainda distantes. Ao falar ele comigo estas palavras, dirigi o olhar para a terra e calei. E eis que uma como semelhança dos filhos dos homens me tocou os lábios. Então passei a falar e disse àquele que estava diante de mim: Meu Senhor, por causa da visão me sobrevieram dores e não me ficou força alguma. Como, pois, pode o servo do meu Senhor falar com meu Senhor? Porque quanto a mim, não me resta já força alguma, nem fôlego ficou em mim. Então me tornou a tocar aquele semelhante a um homem e me fortaleceu e disse: Não temas, homem muito amado, Pai seja contigo. Sê forte, sê forte. Ao falar ele comigo, fiquei fortalecido e disse: Fala, meu Senhor, pois me fortaleceste. E ele disse: Sabes por que eu vim a ti? Eu tornarei a pelejar contra o príncipe dos persas. E saindo eu, eis que virá o príncipe da Grécia. Mas eu te declararei o que está expresso na Escritura da verdade. E ninguém há que esteja ao meu lado contra aqueles, a não ser Miguel, vosso príncipe. Que Deus nos abençoe. Boa noite, Edna Januário, Selma Ávila. Que Deus realmente possa abençoar os amados. Esse texto de Daniel, capítulo 10, ele tem várias lições importantes para nos ensinar. A primeira coisa que nós vemos aqui em Daniel 10 é acerca da oração e jejum. Esse texto também fala sobre os reflexos que as orações da igreja produzem no céu. E esse texto também nos ensina grandes lições sobre batalha espiritual. E ele também nos fala acerca das marcas de um intercessor amado no céu. Então nós poderíamos aqui extrair essas lições, tá? A primeira, que esse capítulo 10 de Daniel nos fala acerca da oração e jejum. Segundo, esse texto nos fala sobre os reflexos que as orações da igreja produzem no céu. Esse texto também nos ensina grandes lições sobre batalha espiritual. E ele também nos fala acerca das marcas de um intercessor amado no céu. A gente, quando começa a ler o capítulo 10 de Daniel, nos versículos de 1 a 3, a gente vê que ele chora pelo povo. Eu fiquei pensando nessa manhã, quando preparava esse estudo, acerca dessa sensibilidade. Uma outra pessoa que nós vimos chorar pelos seus queridos, pelos seus amados, foi Neemias. E uma outra pessoa que nós vimos chorar sobre uma cidade e lamentar sobre ela foi Jesus, quando disse: Jerusalém, Jerusalém, que matas os teus profetas e aqueles que te foram enviados.
A Bíblia está precisando de homens e mulheres que chorem diante de Deus quando estão intercedendo pelo povo de Deus. Está faltando um pouco de sensibilidade em nós, pastores, líderes, homens e mulheres que se posicionem diante de Deus e chorem diante de Deus numa intercessão profunda pelo povo de Deus, pela igreja do Senhor aqui nesse mundo. Daniel era um homem de lágrimas. Daniel, ele tinha uma sensibilidade muito grande. Nós vivemos uma época de pessoas tão insensíveis. Pessoas insensíveis com o problema dos seus semelhantes. Há uma insensibilidade muito grande, e até mesmo com aqueles que se dizem religiosos, com aqueles que se dizem homens e mulheres de Deus. Parece-me que uma frieza muito grande, ela tem tomado conta do coração e da mente do povo de Deus nesses últimos tempos. E a gente vê que Daniel chora pelo povo. Ele não chorou por causa dele mesmo. Ele não chorou por causa dos seus problemas. Ele não chorou por causa das suas dificuldades. Quando nós vemos no livro de Jeremias, ou melhor, de Neemias, nós vemos também que Neemias era um homem que chorava. Chorava por saber da miséria que o povo de Deus lá em Jerusalém estava passando. Ele chorou, ele pranteou, ele lamentou, ele jejuou, ele ficou triste em saber da situação do seu povo. Nós vamos ver também que Esdras, quando ele viu que o povo estava desobedecendo à lei de Deus, depois de tudo que Deus havia feito, quando o povo havia tornado para Jerusalém, ele ficou tão chateado que ele rasgou as suas vestes, vestiu pano de saco, colocou cinzas sobre a cabeça e arrancou os cabelos da cabeça e da barba. Era uma indignação, mas que promoveu nele um profundo sentido de se degladiar, de demonstrar como ele estava chocado por ver a frieza com que o povo de Deus estava tratando das oportunidades com as quais Deus estava concedendo ao povo. Daniel agora era um ancião. Ele tinha lá seus talvez 84 anos de idade. O período aqui é o 3º ano do reinado de Ciro, o rei da Pérsia. Daniel orou, jejuou e chorou pela libertação do cativeiro. Agora o povo está em Jerusalém, mas sob fogo cruzado. A oposição dos samaritanos interrompeu a construção de Jerusalém. Eu não sei se vocês sabem disso, ou melhor, interrompeu a construção do templo. Quando você lê o livro de Esdras, Neemias, o livro das Crônicas, você vai ver que depois Ciro e Dario, quando eles tomaram conhecimento de que Deus os usaria para liberar o seu povo, Zorobabel foi com um grupo de judeus para Jerusalém com a finalidade de reconstruir o templo. E depois de Zorobabel foi Esdras para ensinar a lei ao povo, porque ele era escriba versado na lei de Deus.
Mas na reconstrução do Templo de Jerusalém, os samaritanos que tinham ficado lá em Jerusalém e alguns judeus que não foram para o exílio e lá ficaram, eles começaram a trabalhar para tentar impedir a reconstrução da cidade, a reconstrução de Jerusalém. Na época de Neemias também, Neemias encontrou muita oposição dentro de Jerusalém. Judeus se opondo à reconstrução, porque para muitos judeus a coisa estava muito boa do jeito que estava. O templo destruído, a muralha da cidade toda arrebentada, as portas queimadas pelo fogo. Para qualquer direção que se olhava, era destruição e ruína, sinais de uma grande catástrofe que aconteceu ali. E por incrível que pareça, quando Deus começa nesse projeto de reconstrução, dentro do próprio povo de Deus levantam inimigos. E uma coisa que me deixa abismado é que a gente sabe que o povo de Deus tem inimigos de fora, inimigos do mundo. Mas quando a gente vê inimigos dentro do próprio círculo da Irmandade, isso é uma coisa catastrófica. Isso é uma coisa desastrosa. E isso aconteceu. Esdras e Zorobabel, Esdras, quando eles vão para lá, o povo, ao invés de ficar alegre com a chegada deles e procurarem se dar, no sentido de que a reconstrução acontecesse, não, eles se tornaram oposição. Eles começaram, inclusive, foram lá mexer no livro das crônicas e fizeram falsas denúncias ao rei, e a obra foi suspensa durante um período. A reconstrução do templo parou por um longo período, porque houve uma politicagem, e essa politicagem foi do próprio povo judeu que havia ficado em Jerusalém. E a obra ficou parada durante algum tempo. E aí depois, o imperador que veio adiante, ele lendo lá no livro das crônicas, ele entendeu que a obra precisava ser feita, então ele liberou o povo para que fosse lá. Ele deu material, ele deu tudo que o povo precisava para reconstruir. E a gente fica pensando, o povo voltou, mas a restauração plena ainda não aconteceu. Daniel se aflige, Daniel ora, Daniel chora pela situação do povo. Daniel jejua e ora pelo povo. Daniel tem 21 dias de conflito, de reclusão. Ele se recolhe para um tempo de jejum e oração em favor da sua nação. Eu parei um pouco para meditar acerca disso aqui. Será que nós temos orado pela nossa nação? A nossa nação está vivendo um momento difícil. Levantou um presidente da República desde o período em que voltou a democracia no Brasil. É o primeiro presidente que a gente vê tentando reconstruir a nação e diminuir de maneira bem acentuada a corrupção, e esse homem está sendo alvo de muitas, vamos dizer assim,
de muitos ataques, e por incrível que pareça, o que nos abisma é que há muitos crentes também que são contra esse homem que eu tenho certeza de que foi Deus que o levantou. Os irmãos vão me desculpar uma coisa. Eu estava vendo no WhatsApp, alguém botou ali palavras de Lula, depois de Dilma e depois do atual presidente. O Lula virou e disse assim, olha, eu não sou demônio, mas se precisar eu viro um demônio para fazer o que ele queria. A Dilma virou e falou assim, olha, se for preciso fazer um pacto com o diabo, eu faço. E aí aparece o presidente atual e diz o seguinte, vocês orem por mim, orem pela nossa nação, porque eu tenho certeza de que Deus, Ele vai nos ajudar. A gente fica vendo enquanto 2 ex-presidentes estão dispostos a fazer aliança até com o diabo. A gente vê que o atual presidente é um homem temente a Deus e que ele ora. E outra coisa, eu não vi outro presidente da República chorar como esse, já chorou várias vezes. E ele é militar, é uma coisa que é difícil acontecer com os militares, é chorar. Mas esse homem tem enfrentado muita luta. E eu tenho certeza de que no período antes da eleição, o povo brasileiro, principalmente o povo de Deus, estava orando para Deus colocar no governo alguém segundo o coração dele. E nós estamos vendo aí. E por incrível que pareça, muita oposição tem se levantado contra esse homem e a favor daqueles que realmente arrasaram com a nação. Eu não entendo isso. Eu estou falando isso porque eu estou vendo aqui no livro do profeta Daniel, nesse capítulo, eu estou vendo aqui uma situação semelhante a que o nosso país está passando. Quando nós devemos nos unir e orar pela nossa nação, orar para que Deus abençoe, para que Deus liberte a nossa nação desse poder satânico que impera. O nosso país está vivendo uma guerra espiritual, um conflito espiritual. Forças demoníacas estão se levantando. Porque o comunismo, o fascismo, o socialismo são doutrinas, são ideologias diabólicas. E a gente não pode aceitar isso. A gente tem que orar, jejuar, chorar pela nossa nação e pedir ao Senhor para ajudar esse homem. Eu fico pensando que quantos conflitos esse homem está vivendo. E a gente precisa derramar a nossa alma diante de Deus e clamar por ele para que Deus o abençoe, que o ajude, que dê força e dê vitória, porque a vitória vai ser de toda a nação brasileira. Às vezes pode ter alguém que não simpatize com ele. Tudo bem, mas é aquela história. Se nós oramos e pedimos, nós cremos que Deus o colocou ali. Até porque a gente vai ver que não havia nenhuma possibilidade dele ser eleito. Então, por que eu estou falando tudo isso? Porque, olhando para o capítulo 10 do profeta Daniel, eu vejo uma situação assemelhada no nosso país. Muitos judeus preferiram ficar na Babilônia a voltar para Jerusalém. Eles não queriam voltar. Daniel, porém,
ele não voltou, mas sabe por quê? Primeiro, por causa da sua idade, e segundo, porque na Babilônia ele poderia influenciar mais profundamente os reis da Pérsia para a reconstrução de Jerusalém. Ele sabia que ele era uma peça-chave ali na Babilônia para estar intercedendo junto ao imperador, ao rei dos persas, para ajudar a reconstruir a cidade. Mas houve vários judeus que não quiseram retornar porque não estavam nem aí para a cidade, nem aí para a sua nação. Eles estavam acomodados ali onde estavam. Eu até gostaria de fazer um parênteses aqui para uma reflexão que eu tive hoje pela manhã. Olha, vocês vão me perdoar, mas essa situação pandêmica, ela trouxe para nós um período de reclusão social. Ela trouxe para nós um período de confinamento. Saudades dos irmãos, dos templos, dos cultos presenciais e etc. Mas nos trouxe também um certo comodismo. Vocês desculpem a minha sinceridade, mas muitos ainda não voltaram aos trabalhos presenciais por conta do comodismo. E acredito que muitos talvez não retornem mais. Eu tenho orado para que isso não aconteça. Mas eu estou percebendo que há tantas pessoas, tantos cristãos, eu não estou falando só da nossa igreja, estou falando de um modo geral, que estão tão acomodados, porque você ficar em casa, assistir uma pregação no conforto da sua casa, essa coisa toda, isso é uma coisa muito perigosa. Eu sei que foi uma ferramenta que Deus nos deu para esse momento difícil que a gente viveu, mas as portas já estão se abrindo. É hora da gente começar a voltar, mas tem muitos que já podiam ter voltado, mas ainda estão reclusos. Então eu fico pensando aqui, eu tenho orado para que Deus toque nos corações. Eu quero ver as crianças de volta na igreja. Eu quero ver os juniores de volta, os adolescentes, os jovens, os homens e as mulheres. Eu estava orando ontem com a minha esposa aqui, depois da live que eu assisti do pastor Lélio, e eu orei e falei, Senhor, o meu desejo é que a igreja possa voltar. Eu quero ver as crianças jogando bola lá no pátio. Eu comprei várias bolas para aquelas crianças. Eu falei até um dia com o pessoal da igreja, irmãos, você não foi criança, deixa a criança brincar, é uma bola de borracha, ela não causa dano nenhum. Esconderam a bola das crianças, eu comprei várias bolas e guardei comigo, falei, ó, vocês peguem comigo lá. Eu fui criança, eu gostava de jogar bola. Aquelas crianças correndo ali, jogando bola, aprendendo a palavra, os juniores, os adolescentes. Eu amava aquele momento em que de manhã eu ia de sala em sala, parava um pouco para dar uma olhada e ver os professores ensinando e as pessoas aprendendo. Coisa maravilhosa. Eu estou com saudade de tudo isso. Eu desejo ver as crianças correndo, os juniores, os adolescentes, a gente ali papeando à vontade, os abraços, essas coisas todas. Mas eu fico preocupado porque eu penso que não é só na nossa igreja, prestem atenção. É que
em várias igrejas, talvez alguns não retornem. Eu peço muito a Deus que eu esteja errado, que eu esteja enganado. E oro para que Deus toque, para que as pessoas voltem, para que as pessoas aproveitem as oportunidades. Deus está nos dando uma nova chance, um novo recomeço. Então vamos aproveitar isso, vamos aproveitar a chance que Deus está nos dando. Olha, muitos sonhos foram interrompidos, muitas pessoas foram enterradas, muitas pessoas não tiveram a chance que nós estamos tendo. Levante a mão para os céus e agradeça porque você está vivo, porque você não pegou Covid, ou talvez se pegou, foi curado, e você está podendo voltar ao convívio com os irmãos. Porque muitos partiram e não tiveram uma segunda chance. Então vamos aproveitar as chances que Deus está nos dando. Vamos aproveitar as oportunidades, porque talvez não tenhamos outra. Irmãos, me desculpem. Eu sou muito sincero e às vezes eu pago um preço por causa disso. Mas olha, ontem eu fui lá no shopping para resolver um problema para resolver dois problemas. Um foi no Poupa Tempo, que minha filha vendeu o carro lá em Barra do Piraí e tinha que resolver por aqui, e eu fui lá para resolver para ela. E o outro foi porque eu comprei uma calça em Barra do Piraí e ela ficou pequena, porque lá não podia experimentar a calça. Aí eu falei, mas eu moro no Rio. E aí ela falou, você vai numa loja, acho que é Taco o nome da loja. Você vai lá e troca por lá. Aí quando eu cheguei em casa que eu vesti a calça, ela realmente não deu. Me venderam uma calça menor do que o meu corpo. Aí eu peguei e fui lá na Taco ontem também para trocar isso. Aí aproveitamos, eu e minha esposa fomos almoçar, porque a gente não almoça fora. Aliás, a gente almoçou fora domingo, ali no quintal. Era dia dos pais, a gente fez um mocotó saboroso. E estavam meus filhos, eu convidei até um amigo, o sogro da minha filha, Daniele, e a gente comeu fora, né, no quintal. Um mocotó saboroso que eu comi tanto que realmente fiquei entupido. Mas almoçar fora com a minha esposa, isso faz tempo que eu não faço. Aí fomos lá, olha, eu vi tanta gente ali comendo e tal, e eu fiquei pensando. As pessoas vão para os shoppings, vão para as praias, vão para aqui, vão para ali. E depois elas acham que há perigo de pegar Covid na igreja. Eu não consigo entender isso. Não entra na minha cabeça. Então vocês me desculpem. E tenham cuidado quando você for passear, evita botar nas redes sociais, porque eu também vejo. E às vezes eu não consigo entender isso. Olha, eu saio, eu vou a banco, eu vou a lotérica, pagar conta. Tem um período que as lotéricas e os bancos estão assim. Às vezes a gente está ali no meio daquele povão. E sem medo de pegar Covid. Agora tem medo de pegar Covid na igreja. Você falou o quê? O mercado, a gente vai no supermercado, está lotado o mercado. Aquelas filonas para pagar, a gente vai lá e não tem medo de pegar Covid. Agora tem medo de pegar Covid na igreja. É complicado, amados. Vocês me desculpem a sinceridade, mas eu senti o desejo de falar essas coisas. Eu senti o desejo de abrir meu coração e falar.
E se eu tiver errado, a primeira vez que você me vê, me dê um soco no estômago, que eu vou aceitar. Eu vou aceitar. Então, amados, o período chamado pós-moderno, ele trouxe algumas coisas que afetaram profundamente e consideravelmente o conhecimento. As aulas nas universidades, as aulas nas faculdades, as aulas nos seminários teológicos, tornaram-se tudo semipresencial. Eu, quando estudei teologia, eu estudei 4 anos, era de segunda a sexta, de 7 da noite às 10 da noite, lá no centro do Rio. Não havia metrô naquela época, não havia o trem que a gente tem hoje, moderno, os ônibus com ar-condicionado, não havia nada disso. Eu saía 10 horas da noite e no dia seguinte eu levantava 4 e pouca para ir pro ambulatório trabalhar, que eu trabalhava diariamente. Estudei 4 anos, de segunda a sexta. Hoje em dia as aulas são semipresenciais. A pessoa estuda em casa. E a gente está vendo que o conhecimento ele está ficando cada vez mais limitado. A gente fica vendo as bibliotecas vazias. As livrarias estão se fechando porque ninguém lê mais livro. Então a gente fica vendo que... Por que eu estou falando isso sobre a questão dos estudos semipresenciais? É porque, por incrível que pareça, se a gente não tomar cuidado, a igreja vai caminhar para essa direção. Existem igrejas que fazem o culto e transmitem pela televisão ou pela internet. Vocês lembram daquele Francisco Silva? Culto em casa? Aquilo ali foi o sêmen de uma situação que a gente está vivendo. E a jogada daquele homem era política. Não importava se você fosse membro de uma igreja. Você mandando seus dados, você receberia uma carteirinha da Igreja Cristo em Casa para você assistir o culto em casa. E muita gente faltava os cultos para assistir o culto em casa. E hoje eu não sou a favor que a igreja transmita. Não estou falando nesse momento pandêmico. Nesse momento está sendo muito útil para nós as transmissões como estamos fazendo. Mas depois que acabar esse problema todo, e vai acabar se Deus quiser, nada de transmissão por esses aparelhos, é na igreja. Porque senão a gente cai nesse vício de ficar em casa e assistir cultos por esses meios, e com isso a gente começa a abrir mão de uma coisa maravilhosa que é a comunhão com os nossos irmãos e de um culto presencial. Vocês me desculpem mais uma vez a sinceridade, mas vocês me perdoem, porque para muitos a coisa está muito boa do jeito que está. Me desculpem. Você pega as lives aí, você vai ver diversas igrejas. E aí o povo em casa assistindo. Para eles para muitos é melhor do que voltar à igreja, ter que
domingo e 2 vezes à igreja, ir de manhã e depois ir na parte da tarde ou à noite. Então, irmãos, a gente precisa tomar cuidado, porque nós nos acostumamos muito fácil com a comodidade. Com a comodidade. Então, a gente fica pensando que há muita gente se dando bem com essa questão da pandemia. Tem muita gente se dando bem. Então, amados, estudando esse texto de Daniel, eu fiquei pensando, irmãos, nós temos que fazer como Daniel, nós temos que chorar, prantear e lamentar diante de Deus e clamar a Deus. Clamar a Deus que Ele nos ajude, que Ele não permita que a gente venha se deixar levar. Essa aplicação que eu estou fazendo aqui é porque quando Deus liberou através de Ciro para o povo voltar, muitos estavam acomodados em Jerusalém, estavam acomodados na Babilônia. E voltar para ter que recomeçar. Na igreja a gente está recomeçando, amados. A gente começou com um culto pela manhã e depois de algum tempo um culto à noite. Agora nós estamos querendo fazer 2 cultos à noite para poder voltarmos à escola dominical, para a gente não ficar viciado num sistema que eu não sei da onde está vindo. Eu não quero aqui que os irmãos entendam que eu esteja dizendo que pregar através das lives, como a gente está fazendo, que seja uma coisa ruim. Não estou dizendo isso. O que eu estou dizendo é que a gente não pode criar esse vício. E a gente, depois que voltarmos, ficarmos passando o culto, fazendo o culto e o culto ser passado depois, porque aí tem gente, eu não vou à igreja porque eu vou assistir o culto pelo computador, pelo celular e etc, etc. Eu acho que a partir do momento em que a gente começa a voltar, começa a deixar para trás algumas coisas que foram apenas ferramentas para aquele momento mais crucial, mas agora a gente está tendo a liberdade de começar a voltar. Então vamos aproveitar, amados. Vamos aproveitar e não vamos deixar que o comodismo tome conta. Não vamos permitir isso. Então, amados, tanto no reino material quanto no reino espiritual, nós estamos vivendo uma batalha espiritual, amados. A força da igreja está na união. Quando você vai lá em Atos 2, você vai ver a igreja surgiu numa reunião de oração. Os irmãos se reuniam e oravam. E eles tinham tudo em comum. E era essa unidade, era essa força que movia os céus. Enquanto isso, Deus ia acrescentando dia a dia os que iam sendo salvos. O culto na igreja, os irmãos presentes nos trabalhos da igreja, isso é fundamental para nos aquecer e aquecer os outros. É claro que ainda estamos com uma certa limitação, mas é melhor do que nada. E essa limitação, ela vai sendo, à medida que o tempo for passando, as coisas vão se normalizando. Mas se a gente não tomar cuidado e deixar o comodismo tomar conta, a gente vai ficando para trás. E depois fica difícil voltar, amados. Eu tenho certeza de que muitos de nós pastores vai ter um trabalho muito grande de sair atrás das igrejas procurando ovelhas que
não voltaram. Tomara que eu esteja enganado. Tomara. Então, amados, nós estamos vivendo uma batalha espiritual, mas muitos não perceberam isso. Entrar nesse modismo de culto semipresencial, prestem atenção no que eu estou dizendo. Ó, na terça, quarta, quinta, sexta, sábado, a gente está tendo esse trabalho. Beleza. Eu espero que futuramente a gente volte à reunião de oração terça-feira na igreja e os estudos bíblicos na quinta-feira. Mas enquanto nós estamos nos adequando a uma situação, isso aqui está uma maravilha. É bom eu estar falando com vocês, vocês me ouvindo, assistindo. Mas isso tem que acabar depois. Quando a coisa começar a fluir, a pandemia ela vai acabar de vez, não. Eu quero dizer uma coisa para vocês. A dengue não foi extinta, a H1N1 também não foi, e a Covid-19 não, ela vai se enfraquecer, mas ela vai continuar. Ela já perdeu uma boa parte da sua força e vai continuar perdendo, e vai chegar um tempo, ela vai continuar existindo como existe a dengue. Acabar de vez ela não vai acabar, não. Agora, a gente precisa entender que esse momento e essas ferramentas que Deus nos deu, elas têm uma finalidade de nos ajudar a estarmos assim, nos vendo, estudando a palavra, aprendendo a palavra e tal, mas já está sendo liberado, então vamos aproveitar a chance e não vamos ficar acomodados. Daniel, durante os 70 anos de cativeiro, mesmo ocupando altos cargos, ele nunca se esqueceu de Jerusalém. Diariamente, ele orava pela grande cidade. Lá em Daniel 6:10 fala sobre isso. Temos orado pela nossa nação, temos orado pelas nossas igrejas, pelos nossos irmãos. Daniel jejua e ora por duas razões. Muitos judeus haviam se esquecido de Jerusalém e mostravam pouco interesse em voltar do exílio. E a gente tem que orar para que os irmãos não esqueçam da igreja e que também se lembrem de voltar. Os poucos que voltaram, eles enfrentaram dificuldades sem precedentes para reconstruir o templo e a cidade. Os samaritanos haviam apelado para o rei da Pérsia e a obra ficou parada, parecia que tudo fora em vão. Daniel recebe uma visitação angelical às margens do rio Tigre. O anjo que o visita está cheio de resplendor. A gente, quando começa a ler esse texto, a impressão que a gente tem é que isso aqui, pela aparência que ele descreve, dessa figura celestial, nos lembra a pessoa de Jesus Cristo lá no Apocalipse, quando João descreve a pessoa de Jesus. Mas eu acho que essa figura aqui não era o Senhor Jesus. Eu acredito que fosse um arcanjo,
porque nós vamos ver que depois ele vai lutar e ele chama Miguel, o anjo Miguel, para ajudá-lo na luta contra um demônio. Por isso eu creio que não deveria ser o Senhor Jesus. Era um anjo poderoso. Daniel estava à margem do rio Tigre e ele olha e contempla essa figura, esse ser angelical. E Daniel, diante do esplendor do anjo, ele tem um claro discernimento. Ele conseguiu discernir a voz do anjo. Daniel, ele compreendeu que era a voz de Deus, falando pelo anjo. É interessante que apenas aqueles que vivem em intimidade com Deus são capazes de discernir a voz de Deus. Está no capítulo 10, versos 7 a 12. As pessoas que estavam com Daniel fugiram, deixando-o só perante o anjo do Senhor. Daniel passou por profundo quebrantamento, versículo 8. Seu corpo ficou enfraquecido. Ele caiu prostrado diante do fulgor do anjo. Diante da glória de Deus, amado, os homens se prostram e se humilham. A glória de Deus é demais para o frágil ser humano suportar. E isso às vezes chama a minha atenção para determinadas pessoas que têm dom de visão e que vê certas coisas e a gente não vê nenhuma reação. A glória de Deus é uma coisa tão forte que a gente vai ver que Daniel cai. Ele se prostra diante dessa magnitude. Ver a glória de Deus, tem gente que fica dizendo, Deus, me mostra a tua glória, me mostra. Ele não vai aguentar ver não, xará. Não vai aguentar ver, porque o resplendor da glória de Deus é uma coisa que o homem não consegue ficar de pé. Daniel experimentou uma gloriosa consolação. No versículo 12 diz assim, não temas, Daniel, porque desde o primeiro dia em que aplicaste o coração a compreender e a humilhar-te perante o teu Deus, foram ouvidas as tuas palavras, e por causa das tuas palavras é que eu vim. Olha que coisa maravilhosa. Logo que Daniel começou a orar, no primeiro dia em que ele começa a orar, no primeiro dia em que ele começa a aplicar o coração e a compreender a palavra de Deus, e a se humilhar diante de Deus, Deus então envia o anjo para dar uma resposta para ele. Amados, há uma coisa muito interessante. Isso que eu falei atrás, é preciso que a gente leia o texto da palavra e que a gente faça uma aplicação na vida atual. Tá certo, isso aqui é um texto histórico, mas tem coisa pra gente aqui. Tem coisas para nós aqui. Tem muita coisa para nós aqui. Assim como Daniel foi um intercessor pela sua nação, pelo seu povo, pela sua gente, nós também temos que interceder pelo nosso povo, pela nossa nação e pela nossa gente. Aqui diz que Daniel aplicou o coração para compreender o que estava acontecendo. Irmãos, a gente tem que buscar discernimento espiritual para entender a batalha espiritual que o Brasil vem enfrentando e que as igrejas também vêm enfrentando e que nós crentes estamos enfrentando.
E a partir do momento em que a gente ora e pede discernimento a Deus, Ele vai mandar a resposta. De alguma forma Ele vai mandar a resposta. Nós não estamos estudando o livro de Daniel para matar o tempo, não. Nós estamos estudando o livro de Daniel porque nós vemos que é um livro que tem muito a ver com a história que nós estamos vivendo. Então, e eu creio que os irmãos que também durante a semana estão trabalhando em textos, em mensagens, em estudos, também a preocupação deles é contextualizar a situação atual com a palavra de Deus e ver o que Deus nos fala acerca disso. Qual é a esperança que nós temos? O que Deus nos diz acerca de tudo isso? Então, amados, Daniel experimenta uma gloriosa consolação. Prostrado, ouve agora palavras doces e encorajadoras. Ouve que é amado no céu. Olha, isso é maravilhoso. No versículo 11 diz assim, ele me disse, Daniel, homem muito amado. Sabe lá o que é isso? Você ouvir Deus dizer, mandar uma pessoa dizer, olha, você é muito amado por Deus. Você é muito amado no céu. Que coisa tremenda. Que coisa maravilhosa. A gente saber que Deus nos ama com um amor profundo. Então, amados, ele fica sabendo que as suas orações, elas foram ouvidas. Ele começa a perceber que aquilo que é ligado na terra é ligado no céu, como Jesus vai falar lá no Sermão do Monte. Ele ouviu que Deus aciona os seus anjos para atender os seus filhos. Quando esses se põem de joelhos em oração. Por isso Daniel não teve medo. Ele recebe respostas à oração. A resposta foi imediata. Deus dispôs o coração, Daniel dispôs o coração para compreender e para se humilhar diante de Deus. Deus responde aos que clamam por Ele, pedindo respostas com humildade, é claro. Não é você exigir que Deus te responda. Tem muito crente arrogante, tem muito pastor arrogante que Deus tem que me dar uma explicação. Que história é essa? Não é assim que a gente fala com Deus, não. Daniel se humilhou. Ele chorou, pranteou. E Deus respondeu a sua oração. Quando nós clamamos a Deus por resposta, com humildade, com choro, com lágrima, com arrependimento, Deus ouve a nossa oração e Deus responde às nossas orações. Deus move os céus para atender a igreja. Quando você vai ler lá no capítulo 1, versículo 14 de Hebreus, está escrito que os anjos são ministradores de Deus a nosso favor. Deus move os céus para atender o seu povo e Ele usa os anjos. O anjo enviado para trazer a resposta, ele foi interpelado pelo príncipe do reino da Pérsia, versículo 13. Deus levanta a cortina e mostra para Daniel
que há dois andares no mundo. O mundo físico / material e o mundo espiritual. A guerra espiritual entre os anjos de Deus e os anjos do mal. Enquanto a igreja ora, trava-se uma batalha nas regiões celestiais. Se você for ler Efésios, capítulo 6, de 10 em diante, você vai ver isso. Porque a nossa luta não é contra a carne e o sangue, mas contra principados, potestades, contra os dominadores desse mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestes. Enquanto a igreja está orando, está clamando, há uma guerra lá em cima, porque Deus, ele envia os anjos para ministrar para suas igrejas, para ajudar o seu povo, mas os demônios, os anjos do mal, vão de encontro. Enquanto você está guerreando em oração, dobrando o seu joelho aqui, clamando, Deus manda a resposta, mas o diabo, ele manda os seus anjos, os seus demônios ao encontro desses anjos, para barrarem o caminho, para que a resposta não chegue para nós. Então, amados, há uma guerra espiritual nas regiões celestes. E nós vemos isso aqui no capítulo 10 de Daniel. Logo que o anjo ouviu a resposta de Deus, ele desceu para trazer, mas ele foi interpelado por 21 dias. Porque um demônio lutou contra ele para impedir que a resposta chegasse a Daniel. E esse anjo teve que pedir ajuda a um arcanjo, a Miguel, para que ajudasse, para eles conseguissem vencer. Mas ele sabia que vencendo esse demônio viria outro. E sempre vai ter demônios tentando atrapalhar as nossas orações. Sempre vai ter demônios tentando atrapalhar a resposta que Deus nos envia. Sempre vai ter demônios tentando atrapalhar o povo de Deus. Mas Deus é maior. Deus é maior. E nós vemos nesse texto de Daniel que nessa guerra espiritual, Deus está do nosso lado. E eles usam os seus anjos como ministradores seus. Como diz lá em Hebreus 1:14. Então, amados, nós não devemos temer. A gente deve continuar clamando, orando. A resposta vem. E ainda que os demônios interpelem, Deus é maior do que o diabo. Deus, os anjos de Deus, eles são maiores que os demônios. E Deus, ele vai nos dar a resposta. Se você quer resposta, Deus vai te dar respostas. Se você quer entender o que está acontecendo, Deus vai te fazer entender. Ele vai mover os céus e vai mandar a resposta para você. Porque do contrário, não há razão para se orar. Do contrário, é perder tempo orar. Nós vivemos uma batalha espiritual, amados. Uma guerra espiritual. E essa pandemia, ela não veio tão somente com o intuito de prejudicar a nação a nível de país, de povo, mas as igrejas também. As igrejas também sofreram, mas Deus é maior, que Ele nos deu esse recurso. Enquanto a gente estava recolhido, sem poder ir à igreja, a gente podendo fazer, porque Deus é maior. E quantas palavras maravilhosas nós tivemos nessas lives, através de pessoas que Deus tem usado. É na terça-feira, é na quarta-feira de manhã, na quarta-feira à noite, na quinta-feira, sexta, sábado. E agora nós estamos tendo a oportunidade, estamos voltando devagar, aos poucos,
Mas glória a Deus por isso. Vamos agradecer a Deus e pedir a Ele que nos ajude para que num breve tempo a gente possa realmente estar fluindo novamente e que isso tudo que aconteceu redunde em louvor e glória e honra para o nosso Deus, para o crescimento e fortalecimento do seu povo, da sua igreja. E que a sua igreja procure orar e clamar pela nossa nação. Porque a nossa nação, ela precisa da intercessão da igreja. Neemias estava clamando por Jerusalém. Esdras estava clamando por Jerusalém. Daniel clamando por Jerusalém. Pela cidade amada. O Brasil é o nosso país amado. E a gente precisa orar e clamar pela nossa nação. E as nossas igrejas, elas fazem parte da nação. No livro do profeta Ezequiel vai dizer: eu procurei um homem que se colocasse na brecha para interceder por este povo, mas eu não achei. Naquela época de Ezequiel, Deus não encontrou alguém que se pusesse na brecha, mas tomara que Deus encontre muitos crentes, muitos pastores, muitos missionários, muitos líderes na brecha da oração, clamando a Deus pela nossa nação, para libertar, porque o Planalto está cheio de demônios. São demônios fantasiados de homens. Nós vemos ali o TSE, só tem demônio ali dentro, de toga. E nós temos que clamar para Deus nos libertar a nossa nação do poder desses demônios, que estão impedindo a nação de crescer, porque eles estão se dando bem. Eles estão se dando muito bem. Então a gente tem que orar, amados. Eu oro para Deus derrubar todos eles. Eu oro. E vou dizer uma coisa, eu oro e tranquilo. E durmo à vontade. Porque eu sei que eu estou orando certo. Demônio, o lugar deles é no inferno. E é o lugar para onde eles vão. Lugar de demônio é no inferno. Então, a gente não quer demônio no país. Embora até o presente momento seja impossível evitar isso. Mas, se a gente orar, Deus vai tirando os demônios, um por um. Eu já estou encerrando aqui. Então, amados, Daniel recebe uma longa revelação a respeito do futuro. E contempla o que há de acontecer ao povo de Deus. Está lá no versículo 14. Agora vim para fazer-te entender o que há de suceder ao teu povo nos últimos dias, porque a visão se refere a dias ainda muito distantes. A visão e as revelações que ele recebeu, ela se estende não apenas aos anos imediatamente posteriores, mas até o fim do mundo. A revelação, ela vai ser detalhada nos capítulos 11 e 12 do livro do profeta Daniel, em que nós estaremos estudando na semana que vem. Aqui, o capítulo 10 foi um preâmbulo. Aqui, Daniel ora. Aqui, Deus envia um anjo com a resposta. O demônio vai ao encontro do anjo, porque não queria que Daniel recebesse a resposta. Mas o anjo vence o demônio e vem e fala para Daniel. E há aquele encontro maravilhoso. E eu vim para trazer a revelação, mas no capítulo 10 você ainda não encontra a revelação como um todo. Essa revelação, ela está dos capítulos 11 em diante, eles estão interligados.
E até o final do capítulo 12, Deus manda Daniel encerrar a visão e selar o livro. Até o tempo do fim. Ele disse, olha, o saber se multiplicará. Tu, porém, segue o teu caminho até o fim, porque descansarás. Daniel ia morrer, estava perto da sua morte. Mas depois você levantará para receber a tua recompensa. Irmãos, estamos numa luta, numa guerra. Não podemos bobear, não podemos descuidar. Oração, jejum, consagração, leitura da palavra, meditação. Eu sei que você trabalha, você estuda, você tem tua vida. Mas olha, o nosso mundo, eu falei que ele tem dois andares, físico e material e o espiritual. E há conflitos entre a terra e o céu. No meio dessa distância há os conflitos entre anjos e demônios, os anjos querendo nos ferrar e os anjos procurando nos ajudar. Então, a gente precisa orar, precisa clamar a Deus uns pelos outros e clamar pela nossa nação. Vamos esquecer que você votou em outra pessoa. Se é aquele que está lá, é porque Deus o colocou. Ore por aquele homem. As intenções dele são as melhores e por isso ele está sofrendo. As intenções de Esdras, de Zorobabel, de Neemias, eram boas intenções e por isso eles sofreram. Todos aqueles que têm boa intenção com relação à nossa nação e até mesmo às nossas igrejas vão sofrer oposição, até mesmo daqueles que estão dentro. Então, ore, jejue, clame, não se acomode. Deus está nos dando uma segunda chance, vamos aproveitar, porque não sabemos até quando ela irá. Que Deus nos abençoe. Eu peço perdão aos irmãos se eu fui meio duro nas minhas palavras, mas o servo de Deus, ele tem que falar aquilo que Deus coloca no coração. Eu, quando estudava pela manhã, eu anotei essas coisas e no passar do dia eu fiquei pensando, será que eu devo falar essas coisas? Eu fiquei preocupado com isso, mas olha, irmãos, eu prefiro agradar a Deus do que aos homens. Porque, às vezes, para agradar a Deus, a gente tem que desagradar aos homens. E se a palavra que eu dei, em algumas partes dela, eu fui muito duro, eu te peço que tu me perdoe, mas eu pedi a Deus, eu orei durante a semana para que Deus me desse a palavra, que Deus me ajudasse. Orei de madrugada, orei à noite, orei pela manhã. E eu creio que é isso. Até no momento em que eu abri os meus apontamentos aqui, eu fiquei pensando se realmente eu deveria. Mas olha, eu acho que eu fiz a minha parte. Eu fiz o que devia ser feito. Que o desejo do meu coração é que não tenha te constrangido, mas que o Espírito de Deus confirme a palavra no teu coração, tá bom? Que Deus nos abençoe. Vamos orar? Deus amado, nós queremos te agradecer, ó Deus, por esse momento em que estivemos meditando da tua palavra, procurando contextualizar a história passada com o momento presente em que a gente vive, porque não é só no Brasil, é no mundo. Nós amamos a nossa nação, nós amamos o nosso país, e a gente está vendo tanta coisa errada acontecendo. E nós queremos te pedir, ó Deus, desperta o teu povo. Ó Deus amado, levanta vários
Daniel, vários Esdras, Neemias, Zorobabel, várias mulheres de Deus, mulheres de oração, como Débora, como Dorcas, como aquelas mulheres que serviam a Jesus, mulheres de oração. Quando Pedro estava preso, Herodes havia decapitado Tiago e agora pretendia fazer o mesmo com Pedro. Mas a igreja estava em oração e muitas mulheres, eles estavam na casa da mãe de Marcos, orando, clamando. E o Senhor enviou anjos para livrar e libertar Pedro das garras de Herodes. Herodes é comparado a um demônio, é comparado a Satanás, mas o Senhor é maior do que os Herodes do nosso tempo, do que os faraós do nosso tempo. Então, Senhor Deus, nos ajuda para que a gente entenda que a oração é um momento de guerra. A oração é um momento em que nós nos dirigimos a Ti e o Senhor move os céus para responder à nossa oração. Que a nossa oração ela não é vã, que a nossa oração ela sobe até o Teu trono de glória e que o Senhor envia a resposta através da Tua palavra ou através do meio que o Senhor realmente quiser mandar. Ó Deus, que sejamos homens e mulheres de oração, homens e mulheres que vivamos a nossa vida sim, mas não nos esqueçamos de que nós somos um povo eleito, um povo escolhido, um povo separado, um povo para mostrar ao mundo a glória do Senhor Jesus. Somos um povo a quem o Senhor confiou a Tua palavra para que ela seja pregada, para que ela seja transmitida às pessoas. Nós somos um povo que conhecemos a história desde o seu início até o final. E precisamos falar às pessoas, precisamos anunciar que o fim está próximo e que o mundo está seguindo, a história está seguindo da forma como o Senhor a escreveu. Uma batalha começou no Jardim do Éden e ela só vai terminar lá no Apocalipse. Mas a igreja será vitoriosa, o teu povo será vitorioso, porque o Senhor está do nosso lado. Abençoa a nossa nação, abençoa o presidente da República, visita esse homem, fortalece esse homem. Ó Deus amado, usa-o como um instrumento teu, para que a nossa nação seja abençoada. Joga por terra os seus inimigos, Senhor, aqueles poderosos que se levantam contra esse homem, porque estão se dando bem, estão roubando a rodo, estão podres de ricos. Eles não querem ver a vitória da nação. Por isso, esses homens têm que ser derrubados. Esses homens precisam ser jogados no chão. Dá vitória a todos aqueles que estão de mãos dadas com esse homem procurando o bem da nossa nação. Porque nós não estamos aqui confiando em homens, mas estamos confiando em alguém que a gente orou e pediu que o Senhor colocasse lá e que mudasse a nossa história. E nós temos que entender que a resposta da oração veio. E não podemos nos rebelar contra a resposta que o Senhor nos deu. Estávamos orando pelas nossas igrejas para elas voltarem. Elas estão voltando. Não podemos agora ser negligentes. Temos que aproveitar as oportunidades, porque não sabemos se teremos outra chance. Ó Deus amado, recebe a nossa gratidão. Perdoa os nossos pecados. Dá-nos a Tua paz e a Tua bênção. Nós choramos, nós te agradecemos, no nome que é sobre todo nome.
nome diante do qual todo joelho se dobrará e toda língua confessará que Jesus Cristo é Senhor, para a glória de Deus Pai. E que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. Que o Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz. Amém. Eu agradeço a todos vocês que tiveram a paciência de me ouvir. Que Deus abençoe grandemente. E amanhã, amanhã é sexta-feira, aquela palavra abençoada pelo nosso irmão presbítero Paulo Henrique. No sábado, aquela palavra abençoada pelo nosso irmão presbítero Wagner. E no domingo de manhã e à noite a congregação ainda está fazendo suas lives. Mas a nossa igreja, ela já começou o trabalho e nós vamos agora, nesse domingo, com a graça e a misericórdia de Deus, nós vamos começar a escola dominical e vamos ter 2 cultos à noite. Queremos contar com todos, tá? Eu já falei, olha, se o templo, o número de irmãos que vierem para a escola for maior do que a capacidade limitada do templo, eu já mandei a lição para o Paulo Henrique e pedi para ele reunir aqueles que não couberem no templo para ir lá para cima. Ele vai ministrar a mesma lição que eu. Então, eu quero ver todos vocês lá, tá bom? De máscara, é claro. Vai ter lá aquele aparelho de verificar a temperatura. Vai ter o álcool gel, tá? Com todas as medidas que estão sendo tomadas, isso vai acontecer. Evitar aglomeração. Só tirar a máscara quem vai pregar, quem vai ensinar, quem vai cantar e coisa assim, mas depois põe, tá bom? Que Deus abençoe a todos. Eu fico tão maravilhado de ver vocês que eu não quero ir, mas eu tenho que ir. Deus abençoe a todos. Um beijão, tá? A todos. Um final de semana abençoado. Fiquem na paz, tá bom? Tchau. Fui. Um abração para vocês.